Tem fogo ainda? Tem lenha? Então você vai ter que esperar um tempinho para almoçar. Mas primeiramente eu quero agradecer pelo privilégio de estar aqui nessa manhã, participar desse dia festivo dos irmãos e também parabenizar pelos 2 anos de existência do Caminho Santo. Carinho Santo. Se alguém lembra, a igreja aqui é Carinho Santo, né? Eu vou chamar também de Fôlego Santo, porque vocês têm fôlego, hein? Tem fôlego. Você sabe que 2 anos de idade, está começando a aprender a andar, mas eu acho que vocês já estão correndo. 2 anos de idade. Eu não sei quanto vocês sabem, mas quando quando houve um encontro, não de Moisés, mas de Jesus, junto lá no Monte Santo, no Monte Hermon, a Bíblia diz que a glória do Senhor desceu naquele lugar. Eu acho que está acontecendo a mesma coisa esses dias aqui com vocês. Aqui é um monte, não é? Aqui é um monte onde a presença do Senhor se manifesta também. Eu quero falar um pouquinho nesta manhã, não quero me delongar, e ao mesmo tempo também não deixar de falar aquilo que é necessário para todos nós. Então eu quero que você deixe aberto a sua Bíblia, é o texto que nós vamos compartilhar. Você vai deixar aberto no texto profético de Mateus, capítulo 25. Você fica aberto lá enquanto eu começo a falar um pouquinho aqui. Eu acho que uma parte que já me conhece, eu sou pastor da Igreja Batista Boas Novas, lá em Jundiaí. A nossa igreja tem um pouquinho mais de ano que a Caminho Santo. Nós temos lá 83 anos de existência. Então, por ela ter essa idade, não que eu tenha essa idade, diga amém. Eu sou novo, diga amém. Ok, não que eu tenha essa idade, mas pela igreja de 83 anos, eu tenho aqui uma posição de uma certa autoridade para dizer para uma igreja de 2 anos, vocês concordam? Então me dê autoridade, me dê liberdade para falar aquilo que eu tenho que falar. Você vai ficar com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 25. Eu vou pregar sobre a parábola dos talentos. Mas antes de falar sobre ela, eu quero falar sobre o reino de Deus. Aliás, hoje nesta manhã foi falado, foi cantado e foi mencionado sobre o reino de Deus aqui. Eu não sei se você já teve a ideia ou tem a ideia. O reino de Deus não é algo que surgiu depois, mas surgiu no coração de Deus antes da fundação do mundo. Deus já planejava estabelecer o seu reino sobre a humanidade. Quando ele fez o homem e a mulher, vou dar o cronológico aqui. Quem já fez sabe, são 15 horas, irmão. Então você tem que ter muita lenha para queimar hoje aqui. Quando você começa a ver ali no início, lá em Gênesis capítulo 1, você vai perceber que Deus queria estabelecer o seu reino. E Ele queria que o seu reino tivesse sobre a sua direção. Porque o reino é de... O reino é de quem? De Deus. Se é de Deus, Ele estabelece quando Ele quer, Ele faz do seu reino como Ele quer, e a direção do reino dEle é como Ele deseja. Ou seja, todos aqueles que fazem parte do reino de Deus têm que fazer exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos. Não aquilo que eu quero, não aquilo que eu gosto. Muitas vezes Deus ajunta o nosso gosto, a nossa vontade, muitas vezes, sobre aquilo que Ele quer. Mas muitas vezes também tem coisas que Ele pede para nós que não tem nada a ver com o nosso gosto. Não tem nada a ver com aquilo que eu estava pensando. E de repente Deus coloca alguma coisa na nossa vida e Ele pede, faça isso que eu estou pedindo. Porque quem é o governante desse reino sou eu. E nós sabemos da história que o homem tentou se desviar, não, se desviou do reino dele. Fazendo aquilo que ele não queria que ele fizesse. E a partir daquele momento, meus irmãos, você pode olhar da Bíblia desde o início. A partir daquele momento, o desejo de Deus era trazer novamente as pessoas que decidiram abandonar o seu reino para trazer perto do reino dele de novo. Eu não sei se você teve essa experiência ou você conhece pessoas com essa experiência de que viveram longe de Deus, viveram longe do reino de Deus, e quando eles passam a conhecer a graça, passam a conhecer o reino de Deus, as coisas de Deus, uau, aquilo muda tudo. Nós cantamos sobre isso. Nós abandonamos aquilo que eram os nossos deuses, porque agora nós temos um Deus sobre nós, um governante sobre nós, é o Senhor Jesus que governa a nossa vida.
É por isso que o reino é de Deus. Sabe, na Bíblia, chegando no Novo Testamento, você vai ver várias passagens na Bíblia que falam sobre o reino de Deus. Eu quero destacar duas. A primeira, Mateus capítulo 13. Eu quero destacar três. A primeira é Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, ele fala sobre as parábolas do reino. Quais são os objetivos daquelas parábolas? É comparar como é o reino, ou como que o reino deve viver, como que aquelas pessoas que estão no reino devem pensar sobre o reino. Tem uma outra passagem que é Colossenses capítulo 1, versículo 13, que diz lá que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, está dizendo que nós saímos de um governo e nós fomos para o outro governo. Nós saímos de um lado e fomos para o outro lado. Nós saímos daquilo que levava para longe de Deus e fomos para aquele caminho que aproxima de Deus. Que nós podemos sentir a presença de Deus sobre a nossa vida. Agora eu quero que vocês deixem a Bíblia aberta em Mateus capítulo 25. Esse texto, meus irmãos, faz parte de um sermão que Jesus proferiu. A partir do capítulo 24, 25, é um sermão de Jesus. O sermão é chamado sermão escatológico, ou seja, é aquilo que vai acontecer lá na frente. É uma profecia sobre o futuro. Mas pastor, como que o senhor está querendo juntar o reino de Deus hoje para uma profecia do futuro? Você vai entender. Teologicamente, quando você fala sobre o reino de Deus, estou falando de interpretação de teologia, tem duas maneiras de você interpretar o reino de Deus. Tanto nas parábolas de capítulo 13, como nas parábolas que nós vamos estudar aqui no Mateus capítulo 25, tem duas formas para você interpretar. O reino de Deus escatológico. Quando você lê capítulo 25, está falando sobre tudo no futuro, daquilo que vai acontecer. Por exemplo, a primeira parábola que você vê em Mateus 25 é a parábola das 10 virgens. Quem não conhece as parábolas das 10 virgens? Eu imagino que todos aqui conhecem, sabem e entendem ou já ouviram alguma coisa sobre a parábola das 10 virgens. Eram aquelas 10 mulheres que foram ao caminho para preparar ou aguardar a vinda do noivo. Para explicar para os irmãos, naquela época era exatamente assim. Quando havia um casamento entre um homem e uma mulher, tinha na cultura mesmo mulheres que estavam vestidas como virgem e iam ficar no caminho esperando o noivo vir da sua casa. Ele saía da casa dele, ele ia para a casa dos pais da noiva, ele pegava a sua noiva, saía da casa da sua noiva, dos pais da noiva, pegava a sua noiva e tinha um trajeto que ele faria a pé, até chegar à casa onde o noivo e a noiva consumariam o casamento. Nesse trajeto tinham as virgens, que simbolizavam pureza, simbolizavam a ação de Deus naquele lugar. Só que as virgens não sabiam a hora e nem o momento que o noivo iria passar. Então elas tinham que estar preparadas para a chegada do noivo. Porque elas podiam estar despreparadas, e presta atenção nisso, elas podiam estar despreparadas para a chegada do noivo. E a forma delas se prepararem é ter quantidade suficiente de azeite. Porque o azeite poderia acabar. O noivo podia passar a qualquer hora, o azeite acabaria, elas iriam ter que ir atrás de azeite. Ao ir atrás de azeite, poderiam perder a passagem do noivo naquela hora. Não podiam estar sem a provisão de azeite. Meus irmãos, você pode imaginar, naquela hora, quando o noivo ia passar, alguma daquelas virgens não estariam lá por falta de azeite. Na parábola, 5 delas tinham pouco azeite. E por causa que tinham pouco azeite, perderam o time. Perderam o momento. Deixa eu dizer, Caminho Santo, vocês estão no time. Vocês estão no momento. Se encha de azeite, meu irmão. Se enche de azeite, minha irmã. Presta atenção, azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. É símbolo da presença. Eu já fiquei sabendo aqui pela ministração que já foi falado sobre o Espírito Santo. Azeite é símbolo do Espírito Santo. E eu preciso dizer isso antes de eu pregar, que eu preciso pregar. Quando no Velho Testamento alguém era ungido com azeite, não era privilégio, não era posição, mas era consagração, era serviço, era colocar a mão na obra para servir a Deus. Azeite.
Você e eu não temos o Espírito Santo para ficar contemplando. Sim, a contemplação é importante, mas meus irmãos, nós vamos descer no montanha daqui a pouco. Você vai voltar para a sua vida, você vai voltar para o seu lugar que você mora. Você vai encontrar pessoas que estão precisando ouvir da presença de Deus na sua vida. Estão precisando ouvir? Se você lembrar lá no Monte da Transfiguração, quando eles estavam lá, Jesus com os seus apóstolos, estavam naquele lugar, eles queriam ficar naquele lugar. Eu sei que você não quer sair daqui. Eu acabei de ouvir um agora, quando falaram que depois do almoço tudo está terminado. É lógico, é bom estar na presença de Deus, é bom sentir a presença do Espírito Santo, é bom sentir a presença do azeite transbordando sobre nossa vida, mas há necessidade de sair desse lugar e se utilizar daquilo que Deus deu para você, lá onde você mora, lá onde você vive, lá onde você trabalha, com a vizinhança que você convive. Há necessidade disso. O azeite não está à toa no caminho santo, no carinho santo. Dá uma glória a Deus. O azeite não está à toa no carinho santo. O azeite está aqui porque Deus quer usar a sua vida para abençoar pessoas que estão lá embaixo. Quando eu falo lá embaixo na vida, se você lembrar, tinha lá, no beirado do sopé da montanha, um jovem endemoniado, que estava precisando de libertação. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente ao seu redor. E eu não estou dizendo dos irmãos que estão ao seu redor aqui, mas tem muita gente onde você vive. E Deus quer usar aquilo que você tem para abençoar outras pessoas. Você sabe de uma coisa? Eu tenho mais de 30 anos de ministério. Não sou velho, diga amém. Presta atenção em dizer uma coisa para você. Eu nunca, presta atenção nisso. Eu nunca vi alguém desanimado pregando o evangelho. Eu nunca vi alguém cheio de azeite sem pregar o evangelho. Todas as vezes que eu vi pessoas com azeite transbordando, a pessoa não via a hora de compartilhar a palavra, porque é natural. É espiritual, acontece com a pessoa que está cheia do azeite de Deus. Ele vai colocar os seus talentos nas mãos do Senhor. É por isso que tem a parábola dos talentos depois. Agora deixa eu explicar para os irmãos. Como eu disse, há duas interpretações sobre o reino de Deus que as pessoas fazem. O reino de Deus escatológico, quando Jesus vai voltar e vai reinar sobre nós, nós estamos no reino de Deus. É verdade, isso vai acontecer. Você crê nisso? Você crê na volta de Jesus? Você crê no reino eterno de Cristo? Eu creio, nós estaremos lá para a glória dele. Dá uma glória a Deus por isso, irmão. É o caminho santo, é a igreja Batista Boas Novas, todas as igrejas, todos os servos de Deus estarão lá para uma grande adoração. Aquele é o reino de Deus. Esse é o reino que eu tenho expectativa, que nós temos a expectativa de um dia estar na presença do Altíssimo. Todos nós temos essa expectativa, amém? Glória a Deus, irmão. Agora deixa eu dizer uma coisa, tem um reino de Deus aqui, que Ele está construindo, que Ele está fazendo na sua vida, na minha vida, na igreja. Esse é o reino de Deus. E o reino de Deus está aqui nesse mundo não à toa. Meus irmãos, vou repetir, o reino de Deus está aqui nesse mundo não à toa. Meus irmãos, porque se fosse para só a gente ir para o céu, você se salvar, Deus salvaria a sua vida e Ele arrebataria a tua vida lá. Para que ficar aqui nesse mundo passando tanta tribulação? Nós estamos aqui para saquear o inferno das pessoas que estão sem Jesus. Nós estamos aqui para isso. Nós somos servos, servas de Deus, para entrar no mundo perdido e quebrar as portas do inferno e alcançar pessoas. Esse é o objetivo de Deus aqui. Esse é o objetivo. Pastor, mas como que Ele faz isso? Ele faz isso dando talento. Agora deixa eu explicar a parábola do talento para os irmãos. A parábola do talento foi contada para mostrar a nossa grande responsabilidade. Talento, na realidade, é uma medida de peso. São cerca de 35 quilos. Quando a parábola que nós vamos ler é contada, está falando de um tipo de metal. Acompanha comigo. Mateus capítulo 25, versos 14 em diante, até o final, verso 30. Até o final não termina ali o capítulo. Acompanha comigo, verso 14.
E também será, quando ele começa aqui essa expressão, só para explicar para os irmãos, e também será, significa que ele está dando uma continuidade ao texto anterior. Então ele falou das 10 virgens, tem que estar preparado, irmão. Você tem que estar preparado. Como que nós estamos preparados para a vinda do rei? Como que nós estamos preparados para a vinda do rei, irmãos? Como que nós estamos preparados para a vinda do reino, irmão? Azeite. Azeite é o quê? O que é, irmãos? Tenha comunhão com ele, querido. Escuta a voz dele. E também será assim. Presta atenção que ele continua. Ou seja, homens e mulheres, cheios de azeite, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, e a outro 1. E cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também os que tinham 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, presta atenção nisso, irmão. Presta atenção nisso. O senhor respondeu, muito bem. Muito bem. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire um talento dele, entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É ou não é uma palavra dura? Meus irmãos, como que a gente sabe aqui o que é, que metal que é? Porque a palavra que ele está usando é de valor inestimável. Ou seja, ele estava falando de talento, de peso de talento de ouro. 1 talento tinha 35 quilos. Você pode imaginar, foi entregue, aquele de mais, foi entregue para ele uma quantidade muito maior. Mas de qualquer forma, 35 quilos de ouro, alguém sabe quanto está o valor do ouro? Quem que negocia aqui o valor? Deve estar o quilo do ouro, alguém sabe? Porque ninguém fala de quilo, fala de grama, né? Deve estar uns 300 mil reais, irmãos. É ou não é bastante? Faz a conta aí para você saber. Então presta atenção no que eu vou falar. Escuta aqui que eu vou falar. O que você tem recebido é mais valioso do que o ouro.
É mais valioso do que metal qualquer um desse mundo. É mais valioso que a fama. É mais valioso que tudo. É a presença bendita e gloriosa do Espírito Santo na tua vida. Isso não tem valor para se comparar. Deus está entregando para você algo na tua vida. Pastor, como isso funciona? Veja no texto, você vai acompanhar comigo. Eu vou mostrar aqui fases para os irmãos. As fases, como acontece a entrega do talento e o que acontece com isso. Acompanhe comigo primeira fase aqui. Está pronto para acompanhar, irmão? Tem lenha aí, irmãos? Tem fogo aí, irmão? Está pronto para queimar? Primeira frase. É essa que nós acabamos de dizer. Deus confia aos seus os talentos. E eu vou usar aqui com toda a liberdade, porque o texto me permite, a Bíblia me permite fazer talento aqui, como a própria palavra estava dizendo, ele está entregando àqueles que são servos do reino. Ou seja, Deus entrega para nós dons e talentos. Ele entrega responsabilidades. Ele entrega oportunidades. Ele coloca na nossa mão e a pergunta é o que nós vamos fazer com os dons e talentos. Porque Ele entrega. Você tem o Espírito Santo, irmão? Você entregou a sua vida para Jesus? Então Deus está entregando e Ele entrega responsabilidades e dons e talentos. Agora deixa eu dizer, quem entrega é... O apóstolo Paulo escrevendo no 1 Coríntios capítulo 12, ele diz que o Espírito Santo distribui dons conforme Ele quer. Você pode buscar? Não, você deve buscar. Porém, Ele vai dar o dom que Ele quer para a sua vida. Sabe como que Ele faz? Quando eu estudo os dons, eu penso como Ele faz. É assim, Ele olha para o carinho santo. Dá uma glória a Deus, irmão. Ele olha para o carinho santo. Glória a Deus. Então, quando Ele olha para a igreja do carinho santo, Ele pensa assim, está faltando um negócio naquela igreja. E ele fala, vou usar o irmão. Vou usar meu filho. E ele pega e dá o dom para aquele lá. Às vezes o dom não tem nada a ver com ele. Ou às vezes o dom tem a ver, mas às vezes não tem nada a ver com ele. E Deus começa a capacitar, porque dons é capacidade. Lembra que eu disse? Quando o óleo era derramado sobre os profetas no Velho Testamento. Quando o óleo da unção era derramado sobre os reis no Velho Testamento. Sobre os sacerdotes no Velho Testamento. Não era, presta atenção nisso, não era para eles ficarem parados. Mas era para exercer a atividade que aquele exercício tinha. Quando ele era ungido. Ninguém era ungido para nada. Pode olhar na Bíblia. Escuta na Bíblia. Não tinha aquele negócio, uns são e outros não. A unção era sobre aquele que era derramado. Era derramado o óleo sobre ele, unção sobre a vida dele. E quando a unção estava sobre ele, que é a presença do Espírito Santo, do azeite, quando era derramado, era uma função. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem o Espírito Santo, você entregou, tem uma função aí. A pergunta é, o que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com ela? Entrega, Deus está entregando. Ele está dando oportunidades. Aí você está lá no seu trabalho, você vai voltar para a sua vida, lá na sua cidade, na nossa cidade, você vai voltar para onde você mora, com a sua família, com seus colegas de trabalho. A pergunta é, o que você vai fazer com aquilo que Deus está entregando nas suas mãos para fazer? Ele entregou para aqueles homens. Agora você prestou atenção que logo depois dele entregar, o que o senhor da parábola fez? Saiu, foi embora. Não é? Pastor, o que aconteceu? Foi exatamente isso. Paulo escrevendo em Efésios capítulo 4, ele fala que Deus, que está falando da morte e ressurreição de Jesus, ele fala que ele desceu até as profundezas do Hades e tomou para si o cativeiro e foi assunto aos céus e distribuiu dons aos homens. É isso que o texto fala. O que significa isso? Significa que ele chamou para si a presença dele, levou para si todos aqueles santos crentes, aqueles servos e servas de Deus do Velho Testamento que estavam aguardando. Aguardando o que, pastor? Aguardando aquele dia, quando o Filho de Deus deixaria o trono da glória, se faria homem aqui entre nós, como nós acabamos de cantar, faria homem entre nós, e morreu na cruz do Calvário, morreu morte horrenda, mas ele ressuscitou, e ele venceu a morte. Ele estava aguardando aquele dia, até que o Cristo carimbasse a nossa vitória, e levasse-o para a presença do Pai. Mas e quando ele fez isso, a Bíblia diz lá em Efésios 4, que ele distribuiu dons a nós. Por que ele deu dons a você?
Por que ele deu dons a mim, a cada um de nós? Ele deu dons para a gente trabalhar, para a gente exercer. Então deixa eu dizer, você é membro do Carinho Santo. Dá uma glória a Deus. Membro do Carinho Santo. Você frequentador do Carinho Santo, presta atenção no que eu vou dizer. Você não está aqui à toa. Deus não trouxe você nesse lugar à toa. Ele trouxe nesse monte para haver uma glória manifesta do Senhor sobre a sua vida. Mas Ele fez isso para que você recebesse e soubesse que você é cheio do azeite para trabalhar e fazer a obra dEle. É para isso que Ele trouxe você aqui e não à toa. O que vem os anos que vai vir pela frente da igreja? Vai ser você que vai responder. O que você vai fazer? Como que você vai agir diante daquilo que Deus entregar nas suas mãos? Se você vai multiplicar ou se você vai enterrar. Porque se a primeira fase é recebimento, quem que já recebeu azeite aqui? Quem que já recebeu azeite aqui, irmão? Quem que já recebeu azeite aqui, irmão? Se você já recebeu azeite, nós já passamos pela primeira fase. Agora, olha a segunda fase. Segunda fase, meus irmãos, presta atenção aqui. Dos versos 16 a 18. Agora entra a parte da administração do talento. O Senhor da parábola saiu. Ele deixou o talento com aqueles homens. Agora vocês cuidem daquilo que eu entreguei para vocês. Agora era a parte do servo, trabalhar o talento. O que ele vai fazer? Vai fazer com que aquele talento se multiplique, se dobre, venha mais. Meus irmãos, nós estamos aqui, até onde eu sei, em 200 pessoas, não é isso? No entorno. O ano que vem, 400. O outro ano, 800. O outro ano, 1.600. O outro ano, 3.200. Não cabe aqui. Não cabe, não cabe. Não vai ser aqui, vai ser outro monte. Mas presta atenção, meu querido irmão. É azeite que é dado para nós, para multiplicação. Não pode ficar com você. Você pode achar muito legal. E você entrar na tua casa, que é a terra que você enterra, e deixa lá, é só para mim, é só aqui, vou enterrar aqui, fica aqui, a glória de Deus fica aqui. A glória de Deus não foi dada a nós para enterrarmos. A glória de Deus não foi. Deus não deu isso para ninguém. Deixa eu dizer uma coisa, eu acho que eu disse da outra vez, eu amo a história da igreja. Esse foi o grande erro da igreja. A igreja enterrou os seus dons. A igreja enterrou os seus talentos durante a história. Ela começou a se tornar uma religião e não um movimento do reino de Deus, não uma expansão do reino de Deus. Ah, meus irmãos, quando os homens e mulheres começaram a ter a experiência com Deus novamente, aí a igreja começou a crescer. Meus irmãos, e Deus faz tanta coisa maravilhosa, não faz? E Ele começa a chamar pessoas, e Ele começa a encher de azeite, Ele começa a encher de azeite, e as pessoas vão se multiplicando, Eu tive o privilégio, nas minhas férias agora em outubro, participar de um congresso, de um evento, melhor dizendo, da agência missionária chamada Crossover Global, onde a nossa igreja tem um casal de missionários que trabalha lá nos Estados Unidos. Eles coordenam o trabalho com países muçulmanos, em países de portas fechadas para o evangelho. Um trabalho lindíssimo. Eu vi lá o resultado. Mas, meus irmãos, eu chorei. Só difícil chorar, né, Ju? Não? Diga misericórdia, irmão. Eu vi a história de um irmão. Eu não posso nem falar. Nome, primeiro que eu não lembro. Mas não posso falar o país dele. Aquele irmão nunca ouviu falar de Jesus. E ele contou a experiência dele. Ele disse, eu sonhei com Jesus. Ele nem sabia quem era. Jesus apareceu para ele e disse, procura um pastor. Ele vai te explicar tudo. Aquele homem nem sabia o que era pastor. Ficou 6 anos procurando um pastor. 6 anos procurando um pastor. E quando ele encontrou o pastor, ele apresentou o evangelho. Ele entregou a vida para Jesus. A mulher dele entregou a vida para Jesus. O filho dele entregou. A filha também entregou. Conheci a família toda. Hoje ele é missionário da Crossover. Serve a Deus no seu país. Formando uma igreja forte, abençoada naquele país. Meus irmãos, ele não foi salvo para ficar para ele e para a sua família. Ele foi salvo, cheio do azeite, para ganhar outros para Jesus. Para avançar com o evangelho. O azeite está na tua vida, é para isso, meu irmão. O azeite está na sua vida, é para isso. É para multiplicar. Ah, vou fazer mais um desafio aqui.
Presta atenção, desafio. Não escrevi isso aqui não, irmão. Vou fazer mais um desafio para vocês. Ano que vem, 400 pessoas aqui, dá uma glória a Deus? Você vai colocar um nome de uma pessoa, de uma família que você conhece, e vai dizer assim, eu vou derramar azeite sobre aquela casa. Eu vou falar de Jesus para aquela casa. Pode ser que seja um parente seu, pode ser que seja um vizinho seu, pode ser que seja um colega de trabalho, pode ser que seja um colega de faculdade, pode ser que seja uma pessoa que você nem conheça, mas diga para Deus, Senhor, eu quero ser usado para que o azeite que está em mim transborde na vida de outra pessoa, para a glória dele. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele não nos deixou sozinhos. Nós já sabemos disso. Ele mandou o Espírito Santo, o azeite dele, para transbordar sobre nós, para que a gente fosse capacitado, porque a capacidade não é sua. A capacidade não é minha, a capacidade não é do Carinho Santo. A capacidade vem do alto, irmãos. Aí você vai falar assim, mas pastor, eu não sei fazer isso. Não... Tudo bem, meu querido, você não saber. Sim, você estude a Bíblia, leia a Bíblia, estude as Escrituras, mas deixa eu dizer uma coisa, quem dá a capacidade para você é o Espírito Santo que Deus deu para você. Ele capacita, ele põe palavras, ele ajuda você a transmitir, a testemunhar, a falar, a compartilhar a fé com as pessoas. É coisa dele. Jesus não nos deixou sozinhos e abandonados, ele nos deixou com a bendita presença do Espírito Santo, o azeite dele. Na parábola, os irmãos já haviam percebido que os 2 primeiros servos tomaram a decisão de fazer com aqueles talentos, que era multiplicarem. Então deixa eu dizer uma coisa aqui, você tem que tomar uma decisão, porque não vai ser fácil. Vai ser muito difícil voltar a esse monte com 400. Vai ser muito... Se já teve choro, porque eu percebi aqui, na hora que o pastor e a pastora falaram, se já teve choro, vai ter choro de novo. Se alguém achar que a obra do Senhor é fácil, não é não. Aqui a gente ganha força. O azeite transborda para descer lá embaixo. E é luta. É batalha, porque o inimigo é uma coisa que ele não quer, porque ele sabe que uma igreja cheia do Espírito Santo vai invadir os seus territórios e vão conquistar as almas para Jesus. Sabe disso? Você acha que ele vai ficar quietinho? Tranquilinho? Vai não, irmão. Deixa eu dizer uma coisa aqui, presta atenção. Às vezes acontece até coisa dentro do Carinho Santo. Será que vale a pena? Vale. Nós ouvimos aqui através da ministração do louvor, nós não vamos desistir, nós não vamos parar, nós vamos continuar, nós vamos olhar para frente e não desistir, porque o Senhor quer que o nosso talento se multiplique para a glória dele. Ele quer isso para a nossa vida, ele quer. Talvez alguns vão dizer aqui, pastor, eu já fiz tanto pelo Senhor, pelo reino de Deus, está bom demais. Está não, irmão. Se já tivesse bom, você já tinha ido embora. Deus já tinha te levado. Está aqui. Pega aqui na tua perna. Dá uma beliscada aqui. Pode beliscar, irmão. Belisca aqui. Está acordado, irmão? Está vivo? Eu sei que você está com fome, mas está vivo? Você está vivo? Meu, você está aqui, meu. Alguma coisa você tem que fazer. Dobra o teu joelho. Vai em frente. E faça aquilo que Deus pediu. Nós não podemos parar. Talvez alguns dizem, talvez já fiz muito. O seu dom, presta atenção, o seu dom não é para você. Você vai perceber, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, que o talento é devolvido. Sabe por que é devolvido? Porque não é nosso. É dado por Ele para nós administrarmos enquanto nós estamos aqui. Não é seu, meu querido. Você não tem mérito, eu não tenho mérito. É mérito divino, é mérito do Senhor. Ele deu para você administrar, para multiplicar para a glória dele. A pergunta é, o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Está jogando fora, tá? Está deixando de canto? Nós não podemos olhar para a obra do Senhor e pensar assim, já faço muito, já estou bem assim. Não. Pensa em multiplicar sempre. Sempre. Sempre.
Sempre. Você sabe, eu sou de igreja batista tradicional. Dá uma glória a Deus, irmão, vai. Me ajuda aí. Vou falar de novo, sou de igreja batista tradicional. Mas lá na minha igreja a gente fala glória a Deus. Quem já foi lá já sabe disso. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Tinha um pensamento, assim, quando a gente falava sobre obra de Deus, um pensamento. Olha o pensamento que a gente tinha. Estou derrubando isso, dá uma glória a Deus, irmão. O importante é a qualidade, não é o número. Eu vou dizer para os irmãos, o importante é o número. Porque quanto mais gente, mais o azeite é transbordado. Mais pessoas são salvas. Ah, pastor, você não cuida da qualidade. Lógico que eu cuido da qualidade. Mas, meus irmãos, se a qualidade não produzir resultado, tem alguma coisa errada na sua vida. Porque o azeite não está transbordando na minha vida e na sua vida. Tem que haver crescimento, tem que haver multiplicação. Porque talento multiplica. Multiplica. Nem coloquei isso para falar aqui. Terceira fase. A primeira é receber. A segunda é administrar. Agora presta atenção na terceira fase. A terceira fase é a conferência. É a conferência. O senhor da parábola voltou. Ele foi passar revista à tropa. E ele passando revista à tropa, ele foi olhar cada um o que havia feito com aquilo que ele entregou. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que isso vai acontecer na eternidade. Lá, quando a gente for no céu, Senhor, a Bíblia diz, você pode ler Mateus 25, vai ter o julgamento das nações, julgamento, vai ter os galardões. Eu não quero nem entrar nesse assunto. Deixa eu dizer para os irmãos, galardão para mim é o assunto mais difícil na Bíblia. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus vai galardar, vai colocar a gente para a direita, para escutar, tudo isso está tudo certo. Mas deixa eu dizer para você, o Senhor continua passando revista à tropa. Pastor, quando? Todo dia. Todo dia, meu querido. O Senhor continua passando revista à tropa todo dia. Aí você acha, não, quando chegar lá no céu eu dou um jeitinho. Você sabe, tem gente que pensa no jeitinho mesmo. Eu conheço uma cultura indígena. Eu não sei se eu contei isso, eu conto tanta coisa, irmão. Eu conheço uma cultura indígena que chama Yanomami. Os Yanomami têm uma cultura, eu não sei se eu falei isso da outra vez. Eles têm na sua cultura, eles têm o céu do Yanomami. Ó, presta atenção nisso. Tem o céu do Yanomami. Então, quando ele vai para o céu, ele entra numa estrada. Chega num ponto, tem uma bifurcação. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno de Yanomami. Está na cultura isso. Quando ele chega nessa bifurcação, tem um personagem, que é o chamado do juiz. Ele vai bater papo com o juiz. Se ele conseguir provar para o juiz que ele foi uma boa pessoa, ele vai para o céu. E sabe como é uma boa pessoa lá? É alguém que foi shime. Shime na língua Yanomami significa, você sabe o que é isso? Mão de vaca. Mukirana. O Yanomami, quando ele caça, ele procura compartilhar com todos. Quando ele pesca, ele procura compartilhar. Porque quanto mais generoso ele é, mais ele tem a probabilidade de ir para o céu. Mas, na cultura, se a pessoa for boa de lábia e conseguir convencer o juiz que ele não foi tão muquirana assim, o juiz pode levar ele para o céu. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O meu juiz, o seu juiz, ninguém engana. Ninguém engana. Sabe por quê? Porque ele não avalia as ações, ele avalia o seu coração. E ele vai passar a revista para perguntar para você o que você fez com o meu talento. A revista vai vir a qualquer hora. Como ele fez aqui na parábola, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. 1, enterra o talento. 2, multiplica o talento. Você pode falar o que quiser, mas eu preciso dizer para você, a conferência irá existir. E você pode ter o viés escatológico para esse, ou o viés agora para os nossos dias. Deus irá passar revista à sua tropa e fará a devida conferência. Ele vai. A pergunta para aqueles servos e para nós servos aqui hoje, do reino de Deus, é o que nós estamos fazendo com os nossos talentos. Ah, vou deixar para depois.
Depois eu vou pensar nisso. Quando eu terminar a faculdade. Ih, já ouvi tanto isso. Terminar a faculdade, pastor, aí eu vou ver o que eu vou fazer da vida. Não, quando eu casar. Não, é melhor ficar solteiro. Quando eu enviuvar. Ah, não, quando eu terminar. Não, presta atenção. Deus não está perguntando para depois, é hoje. O que você vai fazer com o seu talento? Com o dom? Porque Ele vai passar conferência. Ele vai passar. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Deus é misericordioso? Quem crê nisso? Quem crê que Deus é misericordioso? Dá uma glória a Deus, irmão. Louvado seja Ele. Deus é um Deus que dá a segunda chance? Estou perguntando, Deus dá a segunda chance? Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, décima. Ele dá a chance, irmão. Eu também creio, mas deixa eu dizer uma coisa. Quem já estudou a Bíblia comigo sabe disso. A misericórdia de Deus é infinita, mas ela tem um limite. E o limite é o tempo. Vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, chega. Você não quer? Também não quero mais. Eu estou te dando a oportunidade de você fazer aquilo que eu estou pedindo. Você não quer? É isso mesmo? Meus irmãos, nós estamos cheios de história na Bíblia assim. E eu conheço histórias assim. Onde Deus vai falando, faz isso, você relutando. Não, deixa para depois, um dia, quem sabe, eu vou conseguir. Ah, não, é para depois, sou muito jovem, sou muito velho, sou muito novo, sou muito adulto. Ah, não, eu tenho muita coisa para fazer. Ah, não, eu não tenho nada para fazer. Ah, não. A gente vai dando um monte de desculpa. E Deus está dizendo, eu te dei azeite, eu te dei talento para multiplicar o que você está fazendo. Porque eu vou vir, eu virei e vou passar conferência. Eu vou passar revista à tropa. E eu quero saber o que você está fazendo com o seu talento. Meus irmãos sabem que eu fui missionário por 20 anos, eu e minha esposa. E nesse tempo de missionários que nós fomos, esse tempo de missionário, eu trabalhei na área de ensino. Eu fui professor de Bíblia de futuros missionários. Eu tenho história para contar para vocês. Eu não faria, obviamente, com nomes, mas eu tenho não uma história. Eu tenho 2, 20, 30 histórias para contar para vocês. De pessoas que entraram no seminário com maior força, vigor, cheio do azeite. Querido, pensa no azeite. Você podia dar para ele qualquer coisa para ele fazer. Roçar, usar machado. Ele podia ir escampar um mato que tinha muito lá onde a gente trabalhava. Escampar um mato, vai lá, porque isso aqui é obra de Deus. Ele ia fazer o que ele quisesse. Mas foi passando o tempo. Ele foi achando que estava bom, que ele não era tão mal assim, que ele achava que podia deixar para depois. Meus irmãos deixaram, foram embora. E eu conheço a história. Eu sentei com gente que choraram na minha frente e disseram, por que eu não ouvi a voz de Deus? Teve um que falou assim, pastor, eu fui envolvido por uma mulher, por que eu decidi de forma errada? Chorando na minha frente, dentro da minha casa. Então presta atenção, o Senhor passa revista todos os dias. Ele está passando a revista hoje. A pergunta é, o que você está fazendo com o talento que Deus está te dando? Porque Ele está te dando. Está cheio do azeite. O que você vai fazer? A primeira é a entrega. A segunda é a administração. A terceira é a conferência. E a última, dá uma glória a Deus, a última, irmão. Vai lá, irmão, dá uma glória a Deus, é a última. A última eu quero falar do resultado. Presta atenção aqui comigo. A recompensa. E eu quero ler aqui apenas versos 21 e 20. Aliás, vou ler o 22, 28 a 30. Eu sei que é um texto duro, mas olha, presta atenção. Do 21 e 23 é quando ele conversa com aqueles que pegaram e multiplicaram. Ele diz o quê? No 21 e 23, ele fala, 21, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Vem, entra, vem comigo. Verso 28, do capítulo 25. Tire o talento dele, entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora, serve inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Eu não vou entrar aqui em umas questões teológicas com os irmãos. Eu vou entrar aqui numa questão muito prática. A gente recebe. Somos responsáveis para administrar. O Senhor está dando oportunidade porque Ele fica passando para fazer revista à tropa. Ele faz a conferência. Mas tem um resultado de tudo.
É a recompensa. Você percebeu aqui que todos tiveram recompensa. Tanto os dois que se multiplicaram, como aquele que não. A recompensa teve. A minha pergunta é para vocês, para todos nós, para mim também. É qual é o tipo de recompensa que você quer ouvir? Qual é o tipo de recompensa que você quer ouvir? Entra no gozo? Ou afaste-se de mim? Essa é a pergunta do texto. Eu não tenho muito tempo para falar, explicar muito das parábolas, dessa parábola e de outras para os irmãos hoje. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O Senhor, nosso Deus, aquele que governa nossa vida, Ele sabe recompensar. Não só sabe recompensar, mas como recompensar. Intensidade de recompensar, Ele sabe. Não duvide disso. Não duvide da capacidade de Deus recompensar. Porque algumas pessoas às vezes pensam assim, não, Deus é Deus misericordioso. Ele é amoroso, Ele não vai fazer nada. Presta atenção, não duvide da capacidade de Deus recompensar. Assim como Ele recompensou 2 na parábola, bem-vindo, servo fiel. Ele recompensou 1, sai de mim, servo inútil, negligente. Ele fez isso. Você vai perguntar, Ele amava? O amor dele é incomparável. Mas Ele é justo e Ele recompensa. Não espere, não brinque. Não fique achando que está tudo. Eu posso levar minha vida com Deus desse jeito. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Eu tomo a decisão que eu quiser. Não brinque. O Senhor está passando a revista. E Ele está pronto para recompensar. Ah, não. Eu falei aqui 2 anos. Daqui o ano que vem, posso corrigir agora, irmãos? Daqui 1 ano é 400. Amém? Mas a gente pode não chegar lá. Pode ser que o Senhor venha antes. Dá um glória a Deus, irmão. E o que você vai fazer com o seu talento? Até que ele volte. Ou até que ele chame a sua presença. Você vai ficar achando que deixa para depois. Não sou eu, não é comigo. É assim que você vai? Ou você vai dizer, Senhor, estou aqui, pronto. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero descer essa montanha e encontrar com quem for encontrar na minha vida, no meu dia a dia. Eu quero ser usado por Ti. Porque eu quero multiplicar o azeite que está sobre mim. Eu quero que multiplicar o azeite que está sobre mim. Eu vou terminar. Qual é o grande segredo dessa parábola, irmãos? Dessa dos talentos. Qual a grande diferença dos 2 servos que lidaram com os talentos e multiplicaram? Qual é a grande diferença dos 2 servos que lidaram com os talentos e multiplicaram com aquele servo que não multiplicou? Então presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Os dois que tinham os talentos e multiplicaram, aqueles 2 tinham temor a Deus. O temor, ele leva ao envolvimento. O temor a Deus, ele leva ao respeito. O temor a Deus nos leva ao amor. O temor de Deus nos leva à adoração. O temor de Deus nos leva à obediência. Já aquele homem que tinha apenas 1 talento e enterrou, sabe o que ele tinha? Ele tinha medo. Ele tinha medo. Sabias que você é um servo, um senhor muito duro? Sabia que o senhor faz coisas que a gente nem pode imaginar onde o senhor faz, então é melhor enterrar. Então eu vou terminar com a minha palavra perguntando: o que você tem de Deus? Qual é o seu relacionamento com Deus? Você tem um relacionamento de temor ou de medo? Você tem um relacionamento de temor a Deus que vai levar você ao envolvimento, vai levar você à entrega, vai levar você à obediência. Ou você tem um relacionamento com Deus com medo, mas esse medo que deixa para depois. Você vai perguntar, pastor, o que eu faço? Então, Deus, como eu disse, e eu continuo dizendo, Deus sempre gosta de dar oportunidade.
E eu não vou fazer eu vou fazer uma afirmação aqui. Eu não estive aqui nenhum dia. Você sabe que quem vem pregar quando não teve no dia até meio difícil. Deus, foi uma luta para eu preparar. Até falei para o Esdras aqui. O Esdras perguntou, pastor, o senhor quer que coloque o tema? Eu falei, meu irmão, estou decidindo que eu vou pregar. É verdade. Eu tinha 2 sermões aqui. Pois eu mostro. Quer que eu pregue outro? Não. Aí você fala assim, pastor, o que eu faço? O que eu faço? Eu vou dizer para o irmão. Deus sempre gosta de dar uma oportunidade. Então eu vou fazer uma afirmação. Esses dias aqui, Deus está dando uma oportunidade para você. Primeiro, eu já fiquei sabendo que teve aqui, glória a Deus por isso. Já teve novo nascimento aqui, não teve? Dá uma glória a Deus, irmão. Louvado seja Deus. Se você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, é a oportunidade. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Deus te trouxe aqui para encher a sua vasilha de azeite. Ele não trouxe aqui você à toa. Ele não trouxe aqui, eu vim aqui porque eu conheço alguém, eu vim aqui porque, está todo mundo indo mesmo, a galera está indo, então eu vou com a galera. Deus trouxe aqui para encher a sua vasilha de azeite. Agora a grande pergunta é, o que você vai fazer com ela? Pastor, o que eu faço? Eu escrevi aqui, irmão, escrevi. Ele ainda não veio à conferência final. Ele passa a conferência hoje. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu não sou do exército, nunca fui. Manco não entra no exército. Dá uma glória a Deus, irmão. Mas eu gostaria que você se posicionasse como um soldado aqui. Pronto para a batalha. Nós estamos aqui para a batalha. E eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Eu queria que você começasse a imaginar aqui. Eu quero que você imagine. Feche os olhos, todo mundo. A equipe aqui vai tocar ou ministrar alguma coisa depois. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você imaginasse o nosso Senhor passando aqui no nosso meio e pedindo a sua continência e perguntando para você o que você tem feito com o talento que eu entreguei. Como que está a sua armadura? Como está a sua postura diante daquele que salvou a sua vida? E ele encheu a sua vida de azeite, da presença bendita e gloriosa. E a pergunta que ele faz para você e para mim: Senhor, o que eu faço com o meu azeite? Qual é a resposta que você vai dar ao Senhor que passa aqui no nosso meio e pergunta? Eu disse para o Senhor quando eu tinha 16 anos de idade: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que o Senhor confiou a mim. Qual é a oração que você vai fazer hoje, nessa manhã? Nós vamos descer a montanha e o Senhor quer usar sua vida e a minha vida. E na liberdade que me deram aqui, se você gostaria de fazer a oração comigo, porque eu estou fazendo, eu queria que você saísse do seu lugar, que eu quero orar por você aqui e viesse aqui dizer: Senhor, minha vida é tua, usa conforme o Senhor desejar, aonde o Senhor desejar. Se você gostaria de fazer essa oração de entrega, para dizer para Deus: Senhor, minha vida é tua, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero vir. Se você tem algo para dizer: Senhor, usa a minha vida como o Senhor desejar, quando o Senhor desejar. Talvez você é casado, né? Marido, esposa, Deus quer usar a sua vida. Você é o filho, Deus quer usar a sua vida. Ele não deu azeite à toa para você. Sai do seu lugar, vem aqui, entrega a sua vida. Diga para ele: Senhor, o azeite está transbordando, porque eu quero ser usado por ti. Aonde eu estou, com quem eu estou, com quem eu convivo. Ou se o Senhor quiser me levar para longe, o Senhor me leva para longe, Senhor. Mas eu quero ser usado por ti. Então, sai do seu lugar, vem aqui à frente. O Senhor está passando a revista. Está passando revista.
Ele está pedindo continência para você. Ele quer saber o que você vai fazer. Não aguarde o tempo final. Entregue já a sua vida, seus dons, seus talentos ao Senhor. Não importa a idade que você tenha. Não importa quanto tempo você está no carinho santo. O que importa é que Deus quer usar a sua vida, com a sua família, com os seus vizinhos, na sua empresa, na sua escola. Lá na escola está precisando muito de azeite lá na escola. Talvez Ele quer que você derrame azeite também longe, mas Ele quer usar a sua vida. E não é amanhã, é hoje. Amanhã também, depois também, mas começa hoje. Se você quer que Deus use a sua vida, você quer dizer isso para Ele hoje, nessa manhã, sai do seu lugar, vem aqui. Diga: Senhor, transborda o azeite na minha vida. Transborda o azeite na minha vida. Pastor, eu já fiz isso uma vez. Renova isso com o Senhor. Renova. Diga aí: Senhor, o azeite na minha vida, quero que transborde. Quero que transborde. Eu quero orar por você. Pastor Esdras também, quase pastor. É pastor. Pastor Edom. Vamos orar junto aqui. Para que o azeite que está sobre a sua vida transborde na vida de outra pessoa. E haja testemunho disso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. Nessa manhã onde o Senhor concedeu a nós. Diante, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, nesses dias aqui neste lugar. Onde a glória do Senhor tem se manifestado. Onde o azeite do Senhor tem se derramado sobre a vida de pessoas aqui nesta manhã. Senhor, nesses dias que tem passado. Agora, Deus, nós estamos aqui, Senhor, para dizer: Deus, nós somos aquelas virgens cheias do Teu Espírito, e nós queremos ser usados por Ti, aonde for, como for, com quem for. Ó Deus, que os azeites sobre nós transbordem na vida de outras pessoas, para a glória do Teu nome, a ponto que haja multiplicação, Senhor. Multiplicação do Teu reino sobre aonde nós estivermos. Ó Deus, em qualquer ambiente que estivermos, o Teu reino cresça, que o Teu reino multiplique através da minha vida, através de nós, Senhor. Essa é a oração que fazemos, consagrando, colocando nossas vidas, ó Deus, a minha vida, a vida de cada irmão aqui, no altar do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se você ainda está no seu lugar e sente esse momento de consagração ao Senhor, eu sei que nós fizemos diversos momentos, mas eu entendo que esse é o momento também que, se você sente: Senhor, eu quero me renovar contigo, você vem aqui para frente. A gente chama para frente muitas vezes para você tomar um posicionamento físico. Então, enquanto a gente está falando, enquanto as pessoas estão ministrando, nós também queremos dar essa oportunidade. Você pode vir, nós vamos ministrar. Venha se você de fato sente: eu quero me renovar. Se você quiser, vem. Ainda está aberto este lugar.